Bem-vindos à nossa sala de estudos. Agora, sobre uma nova temática, nós vamos começar a discorrer um pouquinho a cada estudo sobre as obras da carne. Concluímos o estudo sobre o fruto do Espírito. E agora precisamos dar um pouco de atenção sobre a natureza pecaminosa do ser humano. Em Mateus 26, o Senhor Jesus diz: vigiai e orai para que não entreis em tentação. O espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. E as obras da carne, elas se alimentam da nossa natureza, da nossa inclinação carnal a tudo aquilo que entristece a Deus, tudo aquilo que combina com prazer, inimizade, discórdia, confusão, que é contrária à natureza de Deus, que é justiça, que é pureza, que é santificação. E a Bíblia diz que, em Gálatas capítulo 5, que há uma guerra entre a natureza carnal e a natureza espiritual. Nós temos duas naturezas. Nós temos a natureza terrena, que vai se terminar com os seus dias e vai voltar para a terra. Nessa natureza terrena tem todas as nossas limitações, impostas pelo pecado, pela separação de Deus. E temos a nova natureza formada em nós a partir da entrega para Jesus, da regeneração. O Espírito Santo de Deus está formando em nós a natureza espiritual. Então, todas as pessoas têm duas naturezas. Quando uma pessoa morre, a natureza terrena vai para a terra e a natureza espiritual volta para Deus ou não, de acordo com as escolhas que ela fizer aqui na terra. Também sobre as obras da carne, vai depender das escolhas que nós vamos dar. Quando fala aqui em carne, espírito é pneuma e carne é sarkis, na língua grega em que foi escrito o Novo Testamento. Vamos fazer uma imaginação. As obras da carne e o fruto do Espírito são inimigos entre si, não combinam. Vamos pegar que você pegue um copo de água e coloque azeite dentro. E pegue uma colher e misture bastante. Depois tire. Você vai perceber que vai separar o azeite da água, porque são elementos opostos. Não existe conexão entre os dois elementos. Então, um cristão ele não vai poder alimentar as duas naturezas porque elas não combinam. Ou você vai desenvolver uma natureza ou outra natureza. Ou uma natureza espiritual ou uma natureza carnal. A Bíblia diz porque são opostos entre si. O natural de uma pessoa é se envolver com rixa, prostituição, briga, confusão, essas coisas. Isso é normal do ser humano. O sobrenatural é ele ser transformado em uma pessoa justa, misericordiosa, cheia de fé, fidelidade, esses frutos que nós acabamos de estudar. Então, o normal, uma pessoa sem Deus, se desenvolver na carne. E o normal de uma pessoa em Deus é que ela desenvolva vitória, que ela tenha um antes e depois. Nós vamos falar um pouco sobre as obras da carne e um pouco de obra por obra. Aqui no nosso texto de Gálatas, capítulo 5, 19, diz: ora, as obras da carne são conhecidas, e são imoralidade sexual, impureza, libertinagem, idolatria, feitiçaria, inimizades, rixas, ciúmes, iras, discórdias, divisões, facções, invejas, bebedices, orgias e coisas semelhantes a estas. Declaro a vocês, como já antes os preveni, que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Bem, então essa é uma advertência séria. A Bíblia diz claramente que não vão entrar no reino de Deus quem edificar uma vida em cima das obras da carne, ou seja, onde a sua natureza humana estiver desgovernada e a pessoa estará sujeita a se envolver com todas estas obras. Então, quando nós lemos aqui nas Escrituras as obras da carne, a gente está entendendo que é aquilo que o ser humano sem Deus ele produz naturalmente, essa enorme lista. Nós vamos ver o primeiro ali, que fala da imoralidade sexual. Em outras traduções tem
A palavra prostituição, no grego é porneia, que é a imoralidade sexual. Que a pessoa pode se envolver direta ou indiretamente, é o que nós vamos estudar. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 3 diz: pois esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição. Isso aparece em várias cartas do Novo Testamento, e o próprio Senhor Jesus foi nos advertindo sobre isso. O que é prostituir? Prostituir é vender a própria honra, né? De se entregar, a própria dignidade, sacrificar o amor próprio em troca de alguma coisa. Às vezes é dinheiro, às vezes é um interesse. Então, quando você se entrega à sua própria dignidade, e aí agora estamos falando também sexualmente, você vai estar se prostituindo. No livro de Números, capítulo 25, os israelitas, para poderem casar com as mulheres moabitas, eles passaram a cultuar os deuses delas. Eles se prostituíram espiritualmente. Eles deixaram uma fé monoteísta em Deus para uma fé idólatra por causa das mulheres com as quais eles queriam casar. E a Bíblia chama isso de prostituição. Então, o pecado não é somente a transgressão da lei, mas é tudo aquilo que entristece a Deus. Senão nós teríamos que ter listas e mais listas. Então o critério claro, o pecado é aquilo que não provém da fé, o pecado é aquilo que ultrapassa, né, quebra os princípios de Deus, mas é sobretudo aquilo que fere e magoa o coração de Deus, o Espírito Santo de Deus. A prostituição é espiritual. Nós vamos dar uma olhada assim, o que seria a prostituição espiritual. Número de Deuteronômio 23, 18 diz: não trarás salário de prostituição, nem preço de sodomita à casa do Senhor, teu Deus, por qualquer voto, porque uma e outra coisa são igualmente abomináveis diante do Senhor. A prostituição comercial é aquela em que a pessoa vende o seu corpo para receber dinheiro, ou alguma coisa em troca, né? Ou até, como diz Provérbios, por um pedaço de pão. Hoje, por exemplo, a prostituição, em função da drogadição, se tornou muito comum. Pessoas se prostituem apenas pela droga, por uma pedra de crack, por isso cresceu muito. E existe a prostituição profissionalizada já reconhecida, assim, não é mais considerada uma contravenção, que é a venda do próprio corpo por dinheiro. Outra prostituição que a Bíblia descreve é o adultério. Êxodo capítulo 20, 14, assim: não adulterarás. Ou Hebreus 13, 4 no Novo Testamento: digno entre vós de honra seja o matrimônio, bem como o leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e os adúlteros. Logo, quando uma aliança de casamento ela é quebrada, a Bíblia também chama isso de prostituição, porque a pessoa quebrou, né, uma aliança de fidelidade, acaba se prostituindo. Não houve dinheiro ali, né? Na maioria dos casos não existe, mas houve uma quebra de aliança, e a Bíblia também chama isso de prostituição. Um terceiro aspecto da prostituição hoje é o abuso sexual. Talvez na nossa sociedade ela está marcada pelas tragédias familiares de abuso sexual. O livro de Deuteronômio 22, de 25 a 29, fala muito sobre que a pessoa que fosse abusada, ela seria preservada, mas o abusador seria morto. Veja, nós diariamente temos nos meios de comunicação casos de abuso sexual. Deus leva isso tão a sério que na Bíblia era caso de morte. Então, se alguém fosse abusar de uma jovem, a condenação seria caso de morte. Vejam alguns casos da Bíblia. Diná, filha de Jacó, foi forçada por Siquém. Houve morte, os irmãos mataram os moradores de Siquém. Tamar, né, que foi estuprada pelo meio-irmão Amnon. Tamar era irmã de Absalão, filhos de Davi.
e aquilo gerou morte. Então nós vemos que na Bíblia todos os casos de abuso sexual tinham uma severidade de punição muito forte. Vamos a algo para terminar. Terceiro tipo de prostituição, que é a prostituição virtual, que é hoje pelos meios de comunicação, mídias sociais, por equipamentos de imagem, em que a pessoa ela se prostitui, ou numa casa e outra noutra casa. Pastor, mas não teve o contato físico, mas teve o desejo e o propósito no coração de possuir a outra pessoa. Mateus capítulo 5 diz que o homem que no seu coração tiver a intenção de praticar um ato sexual com outra pessoa, ele já o cometeu. Então, o nivelamento do Novo Testamento é mais alto que do Antigo Testamento. No Antigo Testamento era somente quando o ato era efetivado fisicamente. No Novo Testamento, se a pessoa tem um desejo no seu coração de possuir a outra pessoa, sendo solteiro ou não, casado ou não, mas fora da aliança do casamento. A prostituição virtual é talvez hoje muito presente em muitas casas, em muitos aparelhos telefônicos, smartphones, e está virando realmente uma escravidão que muitos não conseguem sair. Então, pessoas se prostituem, montam um cenário e a pessoa deposita um dinheiro para ela fazer lá um strip e tudo mais, o que for. Isso também é prostituição. E a Bíblia diz claramente que os prostitutos não entrarão no reino de Deus. Tanto quem paga, tanto como quem faz. Então, o virtual tem o mesmo peso do que o físico, o presencial, assim falando. Então, nós queremos dizer que esse é o pior inimigo, porque os nossos olhos estão sujando todo o nosso corpo. Se os teus olhos forem maus, todo o teu corpo estará em trevas. Portanto, caso a luz que há em ti sejam trevas, que grandes trevas serão. Mateus capítulo 6, 23. Então, uma vez que a imagem fica gravada na mente da pessoa, ainda mais os homens que se relacionam mais com imagens, isto vai ser difícil para ele se libertar. Vai precisar passar por um processo de libertação e de fugir de toda a aparência do mal. Então, com a prostituição, seja em que nível for, não se brinque. Podíamos ainda citar a pedofilia, pederastia, a fornicação. Todos esses atos sexuais imorais, nós vamos ver alguns depois, escravizam pessoas. Fuja disso, peça ajuda, mas renuncie. Isso nunca vai trazer nada de bom para você, mas vai trazer tormento no presente e no futuro. Vamos convidar você para a nossa próxima aula, que nós vamos falar um pouquinho mais sobre as obras da carne. Deus te abençoe.